Fala galera, esse é o primeiro episódio do Pode Contar, de fato. Já gravamos outros de hoje com dois convidados especiais aí, que foi o Flávio e o Rosetto. Mas pela edição a gente teve que deixar para depois. Pelo cenário que mudou, enfim, muita coisa foi alterando, Reformou o melhorando. escritório. Reformando o escritório, a gente deixou para agora. E esse vai ser de fato o primeiro podcast. Então a gente vai falar sobre vários temas. E antes de falar desses temas, eu gostaria de apresentar o Lucas, que é meu sócio. Muita gente no meu Instagram já conhece, outras pessoas não, mas está comigo aí desde o começo da caminhada. Então, Lucas, se apresenta aí. Bem, como ele já disse, Lucas, né? A gente começou essa sociedade, começou o escritório já em sociedade. Em momento nenhum teve alguma individualidade no começo do profissionalismo na área contábil. E enfim, saí de uma área pública para ir para a privada. Ele sempre esteve nessa área privada, sempre trabalhou com contabilidade comercial. E foi aí onde me despertou o interesse de iniciar o escritório, de fazer essa mudança aí, essa virada de contabilidade pública. E quem conhece, né, contabilidade pública vai saber que é exatamente o inverso da contabilidade comercial, que quem debita na contabilidade pública acredita na comercial e vice-versa. É tudo o contrário. É tudo o contrário, realmente todo mundo. Tá, aí antes de a gente começar, a gente vai falar sobre todo esse tipo, todas essas transições. Queria apresentar também o nosso primeiro patrocinador, digamos assim, que é a Forchage, que ela trabalha com marketing estratégico. Então, se você quer ter a sua marca dentro de um carregador portátil desse aqui, que está nos melhores bares e restaurantes aqui de Maceió, que é a nossa cidade, é só falar com a gente ou no Instagram da Forchage Maceió, que eles vão passar a tabela de valores para vocês. Beleza? Mas vamos lá. Já que você tocou nesse primeiro ponto de transição, de como começou, vamos falar um pouquinho antes já de como a gente começou na contabilidade. Porque todo mundo fala que contador é o advogado frustrado, tá ligado? E realmente faz sentido, porque pelo menos para mim faz sentido, né? Que eu ia começar a faculdade de Direito, só não comecei pelo valor da mensalidade e porque eram 5 anos. E eu, porra, 5 anos vou nada mesmo, estudar 5 anos. E aí, é verdade esse negócio de advogado frustrado? No meu caso também foi. No tempo, a gente, pelo menos, acredito que a gente estava ali naquela mesma faixa de condição financeira e acabava que o curso de Direito era 3 vezes mais do que o de Contabilidade. Na mesma faculdade, né? Da mesma faculdade. E sempre teve, até hoje ainda tem, né? Essa discrepância de valores. E sim, o valor da faculdade foi o que mais me fez partir para a área contábil. Nunca conhecia, nunca tive aquele pré-estudo da matéria para saber, não, eu vou começar a contabilidade porque eu me Cuidar de interessei. empresa. Não sabia nem o que o contador fazia Também não. quando eu comecei contabilidade. Pra você ter noção, Eu não. ainda sondei a administração, pô. Sério? Não, Sondei, pô. eu sabia tudo que eu não queria fazer. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia tudo que eu não queria. E uma dessas coisas era administração, porque principalmente aqui em Maceió, velho. Bicho, eu fazia porque eu ainda tinha muito a visão de, primeiro, de liderança, que quando trabalhava na área de venda, sempre fui vendedor, eu tinha bastante esse encabeçamento de equipe. Montava-se uma equipe para fazer toda aquela promoção de vendas, trabalhava na NET no tempo. E aí, a Aí administração já nesse tempo, agregaria. demais, pô, porque já nesse tempo tava ganhando bastante dinheiro com TV por assinatura, vendendo de fato, porta a porta. Aí foi montada uma equipe tropa de elite no tempo, que era pra Você era o vender. Capitão Nascimento. Poxa, no tempo, pô, era praticamente aquela galera pra vender telefone móvel. A NET vendia somente TV por assinatura, aquele pacote combo com TV, internet, telefone, mas não tinha ainda o móvel. Aí quando lançou essa possibilidade de você pegar o telefone móvel, ele meio que fez uma seleção dos melhores vendedores para oferecer esse novo produto. Aí eu sempre participei, encabeçava, levava o pessoal lá para os bairros onde eu já conhecia, porque como eu jogava futsal na minha adolescência, eu já conhecia muitos bairros. Aí já tinha meio que um conhecimento onde poderia Das vender mais, bibocas. exatamente. Enfim, aí foi onde eu me interessei por administração, que eu achei, não, você aqui supervisor da NET. Era um cargo bom para quem tem esse interesse de ir para Então, tu uma tinha área o mais quê? 18 corporativa. anos, 19 anos? Tinha, Ah, nessa faixa tinha também, 18 anos. ganhando bem pra caralho, lógico que é Ganhava, acho que ganhava naquele tempo, né, de 3 salários mínimos. Aí é massa. É, Massa. Foi a ganhava mesma bem. coisa eu na loja aqui, eu acho que eu tinha... Não, quando eu entrei com 17.
trabalhei em loja de surf vendendo também. Eu, com 17, 18 anos, ganhando, sei lá, R$ 2.300. Na época, o salário mínimo era o quê? 780, sei lá. Porra, Era dinheiro muito tá dinheiro. bom. Agora me pergunta, o que foi que você fez com 3 salários mínimos com 18 anos de idade? Curti. Curtia, Curti. vivia. Só Não curti. construí nada. Pra dizer que eu não construí nada, eu Comprou a comprei uma moto, pô. moto, uma Suzuki amarela. Comprei uma moto também. A Suzuki amarela do ano, tirei zero da concessionária. E foi a única coisa que eu Conseguiu consegui construir. aproveitar. Foi. E provavelmente se tivesse seguido nessa área, não ia construir porra nenhuma também. Eu acho, né? Eu acredito. Até porque depois que você vai amadurecendo, o ambiente que você anda, as pessoas que você anda, vai moldando a pessoa que você se transforma. Eu acredito muito nisso. E eu não acho errado não, sabe? Você ter Não, uma pô. disponibilidade financeira alta quando novo e acabar gastar com, entre aspas, futilidade. Porque você tem que viver as etapas da vida. Se eu não Lógico. tivesse feito aquilo, hoje eu ia ter um cara, E ia ser um cara mais endinheirado, mas não iria ter o tempo, Aproveitado. aproveitado o tempo que eu não tenho hoje. Hoje eu não tenho tempo para nada, porque o escritório acaba consumindo, a empresa da minha mãe, enfim, outras coisas. E no tempo eu tinha tempo. Uhum. Dá Antigamente pra eu tinha gastar. tempo, dava para gastar. Hoje eu posso ter o dinheiro do mundo, mas eu não tenho tempo de usufruir. A gente não tem condições de tirar férias de momento, Não. porque realmente a gente está numa ascensão muito grande que o escritório não permite que a gente se ausente por 30 dias. Tem até um memezinho que fala sobre isso, que tipo, quando você é novo, você tem tempo e não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem dinheiro e não tem tempo. E quando você é idoso, tem alguma parada desse tipo aí. Mas ela reflete exatamente o que você falou. Que quando você não aproveita na adolescência, no início da juventude aí, antes de ser adulto, você se fode porque você não vai conseguir aproveitar depois. Porque no meu caso, com 25 anos, já com filho, com esposa, com responsabilidade, muita responsabilidade, e você Consegue com não. dois lugares para administrar, de certa forma, você não vai conseguir usufruir de tudo que você conseguiu lá com 18 anos. Mas é basicamente isso. Voltando para o início lá na contabilidade, inclusive quando, eu não lembro quem foi o professor que perguntou para mim, que disse assim, porque ele perguntou para todo mundo, né? Porque você entrou, o Rogério, né? Fez aquele modelo de aula que todo mundo juntava as Assim. cadeiras ao redor da sala e ele ficava centralizado. Rogério, nosso melhor professor Nosso da melhor faculdade. professor. Ele chegou e disse, por que vocês estão fazendo contabilidade? Tá? E foi de um por um, né? Porque eu sou bom em matemática. E, porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E realmente, tudo, se você disser Hernando 2 mais 2, eu, calculadora. Poxa, eu vou estar quebrando cabeça para... Então, E a ilusão de todo mundo que parte, né? Assim, até nem Esqueçam isso. todo mundo que parte para contabilidade, porque é bom em conta, mas também dos colegas que não são da área. Tipo, a gente ia para uma mesa de bar, para dividir conta tem que ser o contador. Divide aí, tu, pô, tu não é divide aí, contador. Tu não é contador? Ai, Sim, se sou contador, fuder. sou calculador na certa, né? Mas o início na contabilidade foi esse. Aí só esse vai ser o primeiro episódio que vai ter uma pauta meio que pronta, mas os próximos vão ser mais dinâmicos, porque vai ter convidado, o Lucas vai vir aqui para o meu lado e a gente vai seguir uma linha de raciocínio mais contínua. E aí esse foi o nosso início na faculdade. E aí a gente estudou, fez o curso inteiro e tal. Quando foi chegando no sexto, sétimo período, a gente já fez o exame de suficiência. A gente estudava junto, né? Na mesma sala. E, tipo, tinha aula dia de sábado para o exame de suficiência, eu só ia para aula dia de sábado para dormir. Eu nunca fui um exemplo de aluno. Sempre estava ali na frente, né? Tipo, querendo aprender um pouquinho, mas sempre estava dormindo. Tava na frente quando era para fazer e formar grupo, né? Aí ele se juntava com quem... Com as meninas que... A menina que realmente faz um negócio bem feito, pegava os melhores grupos, não fazia nada no trabalho e as melhores notas. Ó, tem uma frase que é o seguinte, eu vou até falar aqui, porque pode ser que eu coloque até no Instagram. Foque em tudo que você é bom e delegue todo o resto. Era o que eu fazia, pô. Eu era bom em pensar e delegava elas elaborarem o trabalho. Mas aí não... Não concorda, não, Não cara? concordo, não. Aí não concorda, não. Mas enfim, deu certo. A gente conseguiu passar no exame de suficiência ainda no sétimo período, que é o que eu indico para todo mundo, porque ainda tá com a mente fresca e tal, enfim. Mas deu tudo certo até o sétimo, quando chegou no oitavo, que foi o nosso início na carreira profissional como autônomo, digamos assim. Eu já trabalhava na área, no setor privado, como você falou no começo, desde o terceiro período, segundo período. Você trabalhava na área pública também desde o segundo, terceiro período. E aí quando foi no sétimo, oitavo, a gente se encontrou de ter o segundo cliente, né? Que eu tinha um cliente e a gente juntou depois. Exatamente. Aí como foi a experiência? Diz aí na tua ótica, que depois eu vou dizer na minha. Primeiro que não tinha um planejamento. A gente simplesmente não planejava, só que engatilhou com a proposta que eu recebi. Ele já estava prestando serviço aí para uma cliente, conseguiu o CRC de um colega nosso para assumir a contabilidade dessa empresa.
Era uma cliente pequena, uma loja realmente de comércio, e surgiu uma oportunidade de assumirmos uma outra empresa que tinha um projeto muito grande. Inicialmente era na área de prestação de serviço, depois partiu aí uma outra empresa engajada com essa, na área de advocacia, enfim. E durante a aula a gente conversou e disse, bicho, tem esse cara que tá querendo abrir empresa, veio perguntar a mim. Tu E sabe, no não é? tempo eu não tinha capacidade técnica nenhuma para constituir empresa. Porém, eu tinha primeiro conhecimento na área administrativa, na área pública e muito interesse. Muito interesse. Mas não tinha nada planejado. Pelo menos eu não tinha nenhum plano para constituir naquele momento um escritório. Inclusive, já antecipando uma gafezinha que a gente cometeu, que esse foi o meu segundo cliente, digamos assim, e o seu também foi o segundo, porque depois aquela empresa passou a ser a Foi. nossa primeira. E quando eu constituí a primeira empresa que eu constituí sozinho, com o auxílio de várias pessoas que trabalhavam comigo na época, no setor administrativo do escritório que eu trabalhava, que eu sou eternamente grato a elas, as duas me seguem no Instagram, tá sempre comentando, respondendo minhas postagens, enfim, tá sempre comigo. Mas eu abrindo sozinho, abri uma empresa EPP, uma empresa que não tinha faturamento de nada, não tinha movimento de nada, eu já abri EPP só porque eu achava que a sigla EPP era menor do que a ME. Ou seja, uma empresa de pequeno porte era menor que uma microempresa na minha visão naquela época. Então nem distinguir essa diferença eu conseguia na época. E assim, a coisa que acontece demais com algumas empresas que chegam aqui no escritório, chega constituída com porte errado quando sequer faturamento tem. Mas enfim, isso aí é de se esquecer. Acontece demais. Inclusive, um ponto que ele citou aí foi as amizades, o network para constituir a primeira empresa. E eu te digo com certeza e exatidão: você consegue vender o serviço contábil sem ser contador e você consegue terceirizar toda a contabilidade da empresa sem ser contador, tendo somente um bom network. Você Que inclusive consegue. é o que a gente faz hoje com alguns serviços. Né? Inclusive, hoje existe uma modalidade aqui de parceria no escritório que você consegue trazer a empresa para executar aqui dentro, sempre fazendo esse tipo de parceria. Você consegue trazer a empresa para ser executada aqui dentro, sem que você se preocupe em de fato trabalhar para essa empresa. Enfim, se molda a qualquer tipo de situação. Mas o network, do começo ao fim da carreira, é imprescindível, é uma coisa realmente que não se pode deixar para lá. Porque aqui, por exemplo, vou dar 5 exemplos de coisas que a gente faz, se você não concordar, você fala. A gente pega a contabilidade tradicional, normal, fazer todos os setores da empresa, a gente consegue terceirizar algum setor específico, ou seja, alguém não tem conhecimento em departamento pessoal. Hernando, desenrola essa guerra para mim, eu vou e desenrolo. Da mesma forma, ó, Lucas, faz o paralegal da minha empresa, você vai cuidar aí da parte de administração, da parte de alterações, enfim, a gente consegue fazer essa terceirização também. Tem serviço de recuperação de crédito tributário, que a gente está agora em parceria com aquela colega lá de Pernambuco, lá de Recife. Dentro desse pessoal de Recife, desse serviço pessoal de Recife, também tem atualizações de cálculos, revisão de cálculo, enfim. Então tem um leque muito grande que a gente conseguiu, única e exclusivamente pelo nosso network. Porque se fosse só nós dois aqui caçando cliente, eita, vou atrás do cliente e tal, não ia estar dando o fruto que está dando hoje. Porque eu posso dizer com firmeza que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Nunca vivi um momento que eu estou vivendo hoje e tenho certeza que não representa nem 5% de tudo que a gente ainda vai conquistar. E volto a falar, tudo isso pelo network que a gente construiu desde a faculdade. E não digo vai ter uma palestra de MEI, eu tenho que ir. Depende, se você quer atender MEI, vai para lá porque os MEIs vão estar lá dentro. Se você tem outra visão, se você quer outro tipo de mercado, vá para onde essa galera tá. Não adianta você ir para todo lugar também e acabar não fazendo nada bem. Né? Exatamente. E aí foi, acho que um ponto que a gente falhou no começo. A gente não priorizava muito a qualidade do cliente, mas queria fazer número. Porque quanto maior o seu nome é rodado entre as bocas, maior ele pode ser também repassado através de indicação. Foi bom? Foi. Porém, a gente viu que daquele cliente que não era um bom cliente, não surgiu uma boa indicação também. Acabou que a gente teve que fazer demissão de cliente, teve que fazer distrato de prestação de serviço, porque um cliente, tudo bem que atrasava, mas pagava, mas não era um bom cliente. E às vezes não adianta você estar
batendo naquela tecla todo mês que você sabe que não vai ser consertada nunca. Até porque a gente tem cliente hoje que deve aí há 5 meses e tipo, ele tá tranquilo, porque é um bom cara que cliente. respeita a gente, respeita o nosso trabalho, mesmo não pagando uma parte, ele não fica desrespeitando como outros clientes fazem. Exatamente. E aí no comecinho você não tem como demitir o cliente porque você precisa daquele faturamento, só que chega um certo momento que você, porra, meu irmão, com um bom horário desse aqui eu quero que ele vá para arrumar outro contador e seja muito feliz, mas comigo não vai dar mais. Essa foi uma das viradas. Acho que temos 2 anos, quase 3 anos de escritório, e eu interpreto como várias viradas de chave. E uma das viradas de chave, na minha visão, foi exatamente a independência financeira dos clientes. Hoje a gente pode perder qualquer cliente que não vai fazer falta nenhuma. Sim, no aspecto financeiro, claro. Quem constrói uma amizade com a galera e tal, vai fazer Exatamente. muita falta como pessoa, mas para o financeiro não vai afetar porque tá Exatamente, sempre... mas eu falo sempre independência financeira, porque você ter as suas contas baseadas, é tipo o teto de gasto, você vai fazer, ou tá aí rolando toda essa conversa teto de gasto, que foi feito estipulado um teto de gasto, que de forma, ao meu ver, errada, porque o teto de gasto não deve ser considerado os gastos de fato, tem que ser considerado aquilo que você recebe, você tem aquele E aumentando teto lá de limite proporcionalmente, e no aumentando caso. proporcionalmente. Você não pode criar um teto de gasto desconsiderando o que vai entrar no seu bolso. Tá entendendo? Entendi. Eu concordo com isso, até porque hoje a gente existem alguns tetos aqui no escritório, só que a gente sabe que de acordo com o crescimento, a gente também vai aumentar o teto, porque não adianta nada você, sei lá, faturar 200 mil reais e o seu teto está em 20 mil. E você não vai contratar mais gente para executar essas empresas que estão chegando para lhe pagar 200 mil e tal. E aí, pegando esse ponto de virada de chave, me cita aí três, eu vou citar três também, viradas, aqui para o escritório, que pode ser que ajude aí quem está começando agora. Vamos lá. A primeira virada de chave eu considero organizacional. Quando a gente conseguiu manter uma rotina mensal. Começo de mês, meio de mês, final de mês. Você quando consegue organizar administrativamente sua empresa, a coisa flui de forma muito mais leve, de forma que você se preocupa bem menos. A segunda virada de chave, claro, foi estrutural. A gente veio na crescente lá que começou na Gruta, passou para o Murilópolis e viemos aqui para o Premium Office, numa estrutura que conseguimos reformar do jeito que a gente queria, um projeto de arquitetura, coisa que não tinha muita disponibilidade no começo. E a mais importante virada de chave, que na verdade não é uma virada, mas sempre vem numa crescente, que é a organização financeira. A gente tem uma organização financeira que empresa grande não tem. A gente quer cumprir os princípios que inclusive foi postado no teu Instagram recentemente, ontem, não foi? Hoje a gente tá gravando sexta-feira, dia 29. Vai ser postado hoje um Reels com o vídeo que eu expliquei lá. Inclusive, é só voltar lá no Instagram e olhar. Ótimo. E a gente consegue cumprir os princípios contábeis da contabilidade de forma rigorosa, à risca. Isso é imprescindível para qualquer empresa dar certo. E não é só você ganhar pouco e pensar que isso não se enquadra porque você está ganhando pouco, está entrando pouco dinheiro. É administrar o pouco certo para quando o pouco virar muito, você não ter dificuldade para organizar. Tá entendendo? Tanto é que, assim, pegando essa parte do ganhar pouco, quanto tempo a gente passou ganhando um valor que é menor do que os nossos estagiários ganham hoje? Passou mais de um ano. Cara, passou um ano. Foi até ir mais de um ano. para o Murilópolis. Até começar a pandemia, eu acho. Exatamente, mas não foi por falta de dinheiro, porque entrava dinheiro no escritório. Só que a gente tinha ciência de que primeiro tinha que enriquecer, entre aspas, né? Tinha que deixar a empresa financeiramente saudável para depois nos deixar. Tanto é que, em paralelo ao escritório, você trabalhava em outro escritório, eu também trabalhava ainda na secretaria, e só depois que a gente viu que realmente dava para sair foi que a gente saiu. A gente nunca colocou a carroça à frente dos bois, sempre teve aquela noção de que vai ser tudo no tempo certo. Que é o que a internet está pregando muito, né? Saia do seu emprego e empreenda. Porra, não é bem assim, né? Pelo menos a gente sabe que não é bem assim. Você tem que empreender dentro da empresa que você trabalha, tem que resolver problemas até chegar a um ponto que você consiga resolver esses problemas sozinhos. E aí, depois que você conseguir se estabilizar, ter a sua reserva financeira, se você quiser,
ganhar, chegar a superar o seu ganho na sua empresa do que o que você ganha hoje de carteira assinada, aí sim você vai soltar. Principalmente se você tem responsabilidade, como a gente tem desde sempre, né? E para você adquirir uma bagagem de assumir, encabeçar uma empresa, de entrar na área de vendas, enfim, o que for, portanto, seja na área empresarial, você tem que ter uma bagagem como funcionário. Não adianta você querer ser o bom sem nunca ter trabalhado. Vou sair da faculdade e vou abrir meu escritório. Não vai dar Poxa, certo. não faça Não vai dar isso, certo. não faça isso. E tudo aquilo que eu aprendi na área administrativa, na, na área que você realmente tem que operacionalizar, se educar como funcionário, se educar como colaborador, para depois você conseguir educar um colaborador, foi na Cetrand. Foi lá que eu aprendi realmente a hierarquia, Uhum. onde eu poderia chegar, enfim, tudo lá, tudo mesmo, assim, meus toques de organização, de planilhas, enfim, tudo foi lá. Da mesma forma que os meus foram criados no escritório que eu trabalhei, que eu cheguei como estagiário, assim como a gente contrata todo mundo aqui como estagiário. Isso. Com 3 dias fui contratado, com 1 ano foi promovido a coordenador, mas nunca tive essa organização da empresa, essa organização financeira. Tanto é que é 100% sua. Eu não sei nem quanto é que o escritório faturou esse mês. Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, mas eu não sei quanto o escritório faturou. Só sei que vai vir o meu Prolabore, digamos assim, hoje, inclusive, vai vir para minha conta o valor e com esse valor eu vou sobreviver. Se o escritório está ganhando 20, 30, 40, 50, 200, eu não quero saber. Eu quero saber quanto vem para mim, porque eu estou muito mais focado em outras áreas. Da mesma forma que você não foca nas áreas que eu atuo, porque você está focado na organização do financeiro do escritório. Então é isso que a galera tem que entender, que não consegue abraçar o mundo com os seus próprios braços, sozinho. Lógico, você consegue se tiver uma equipe muito boa trabalhando com você. Mas se você não tem essa expertise para fazer tudo sozinho, eu indico você procurar um sócio, porque senão você não vai conseguir render, não. Exatamente. Pode dar certo sim, você empreender sozinho na área contábil, você realmente que começou no escritório pequeno, que acaba juntando todos os setores, você começa a ter conhecimento de todas as áreas. Mas empreender é diferente. Totalmente. É diferente. Eu acho realmente difícil você manter uma sociedade que dê certo. Mas dando certo, cara, a chance de você ser bem sucedido é muito maior do que você assumir a responsabilidade sozinho de uma empresa. Uhum. Chega um momento que você vai ter que ter um gerente, chega um momento que você vai Com ter que ter um certeza. diretor, chega um momento que você vai ter que desafogar. Porque ou você dá certo ou em doido. Eu vi recentemente um vídeo no YouTube daquele, sabe aquele pessoal do MasterChef, tem um Sei. gordinho que é da Uhum. França. Uhum. Ele tinha um programa que entrava nos restaurantes que tava a ruína e deixava o restaurante massa, topado. Um desses restaurantes que ele entrou era de um cara de lá de São Paulo, enfim, era do Nordeste, mas empreendeu em São Paulo. O restaurante era dele, era ele para tudo, ele para comprar, ele para atender, ele para organizar, ele para gerenciar. E esse gordinho acabou chegando lá no restaurante, deixou o restaurante topado, massa, filé. Acabou que o gordinho, depois do restaurante ter desbancado, teve que vender, porque deu tanto certo que ele não conseguiu administrar. Ele vendeu um restaurante que valia, sei lá, 1 milhão por 150 mil, comprou um sítio no interior aqui Que foi da descansar. cidade dele e foi descansar. Porque não aguentou. Não aguentou. E E realmente é difícil, não velho. aguenta, Difícil. você não dá conta. Porque se você não tem nenhum tipo de experiência de liderança, você nunca conseguiu coordenar uma equipe de 4, 3, 4, 5 pessoas, como é que você vai gerir 15, 20, 30? Você vai endoidar, porque são 30 problemas para você resolver. Muita gente, vão trabalhar para mim, eu vou ficar aqui sentado usufruindo. Não, não é, velho. Você vai conseguir delegar muita coisa, lógico que vai. Mas se você não tiver ali administrando essas pessoas, não tiver conectado com essas pessoas, o negócio vai dar errado. Então, ou ele vai quebrar, ou você vai vender a qualquer preço e vai embora. Mas voltando, eu vou falar das minhas 3 viradas de chave, né? Porque a gente fugiu um pouquinho. A primeira, para mim, é 100% a organização financeira, que a gente tem desde o começo. A gente sempre respeitou o princípio da entidade, o escritório faturava o valor X, a gente retirava um valor Y, que era totalmente inferior, até chegar ao ponto da gente comprar tudo à vista, no nosso segundo escritório, né? Nosso segundo
lugar físico que foi lá no Murilópolis, da mesma forma que a gente fez na mudança aqui para Mangabeiras e agora na reforma novamente. Tudo à vista, nada parcelado em 10 vezes como a gente abriu o escritório. Então a organização financeira foi a nossa primeira virada de chave, na minha opinião. A segunda virada de chave para mim foi o marketing digital, né? Quando a gente entrou para o Instagram, começou a mexer com o Instagram, virou a chave de uma forma que eu particularmente não imaginava em tão pouco tempo conseguir o que a gente conseguiu hoje. E a terceira e última virada de chave é a estrutura que a gente conseguiu construir aqui, que é em uma sala. Essa sala aqui tem, sei lá, 40 metros quadrados. 40 metros quadrados, a gente conseguiu montar uma estrutura que a gente consegue ter hoje 4 pessoas trabalhando com a gente, tranquilo, sem aperreio nenhum. Nossa sala, uma salinha de reunião, sala até para gravar aqui o podcast, tá? A gente usa para reunião. E isso dá uma impressão totalmente diferente do que a gente tinha lá no começo, que era uma sala, não na da Gruta, que ainda era um empresarial, mas na do Murilópolis, era um negócio na beira da estrada. Chegou um cliente em uma época que estava até machucado, não sei, foi uma queda que ele levou, ele não conseguia subir a escada e a gente não tinha pensado nisso. Eu particularmente nunca tinha pensado nisso. Cliente cadeirante. Nunca pensei. Então a estrutura em si, ela dá uma credibilidade para você. Tem muito contador hoje que perde clientes para a gente, não perde, né? Ele perdeu para ele mesmo. Mas vem clientes de outros contadores que atuam em casa. Aí, porra, eu queria falar com o meu contador, mas eu não tenho como ir na casa dele. Que foi como a gente começou também, que o nosso primeiro cliente a gente atendeu na porta da CEUNI, na porta da faculdade. Se reuniu aqui num açaí, eu acho. Foi no açaí. Aí reuniu lá, só que eu não passo credibilidade. Saiu da sala e foi para a reunião. Fechou o primeiro contrato lá com um honorário que a gente nem sabia se estava certo ou não ser cobrado. Porque na minha ilusão eu estava com valores de honorários muito acima, porque eu vinha do escritório gigante, né, que tinha 300 clientes. Então eles não precisavam de um cliente que pagasse menos do que um salário mínimo. Totalmente diferente da nossa realidade, só que eu não entendia isso. E aí, com o tempo é que a gente foi administrando isso. Então essas foram as 3 viradas de chave: financeiro, marketing digital e estrutural, a parte estrutural. E aí eu já trazendo para agora, porque já passou aí, acho que quase meia hora, né? Aí para não se estender muito, a gente já vai falar sobre os serviços atuais que a gente está prestando atualmente e queria saber de você. Eu vou falar depois, mas eu quero saber de você, assim, sobre os nossos serviços. Você acha que eles são suficientes para deixar alguém bem de vida? Porque todo mundo hoje quer trabalhar para ficar bem de vida. Ninguém quer trabalhar mais para sobreviver. Porque senão vai pegar um trabalhozinho no escritório, vai ser a galera que estiver assistindo aqui, lógico, for de contabilidade, ou vai ter o seu saláriozinho, o seu 13º, suas férias. Aí serviço assim, em qual aspecto? Não entendi. Os serviços que a gente presta hoje, você acha que o leque que a gente conseguiu abranger aqui no escritório é suficiente? Vai nos deixar bem, digamos assim, ou você acha que ainda tem que expandir alguma coisa? Acredito que sim. E uma virada de chave tão grande quanto o marketing digital, que foi quando você realmente engajou no Instagram, acredito que seja a nossa independência operacional. Quando a gente sair do operacional, acho que vai ser outra virada de chave. Porque, a próxima, né? Exatamente, a próxima grande virada de chave. Porque a gente vai conseguir vender, a gente vai conseguir estudar venda de fato, vai conseguir ir até o cliente pessoalmente, apresentar o serviço, dizer como é que a gente trabalha, mostrar como é que a gente trabalha, porque por mais que seja difícil imaginar, a gente trabalha de uma forma que poucos escritórios conseguem trabalhar, que é uma forma totalmente digital, sem papel nenhum no escritório, tudo realmente automatizado. Uma empresa nova chegou, ela pode ter 2 malas de carro de papel, vai ser tudo escaneado, tudo digitalizado, vai ser guardado somente aquilo que realmente serve, e não aquele bolo de papel. O pessoal vem aqui já chegaram empresas que encheu a mala do carro dele de um sedã. Isso não existe, você guardar papéis, beleza que realmente muita coisa tem que ser guardada por 5 anos. Mas outras muitas, não é a contabilidade que tem que guardar, eu não tenho que estar guardando folha de pagamento de cliente impressa. Tenho que imprimir todos os relatórios da CFIP, imprimir e guardar lá. De 15 páginas você está guardando junto da folha de pagamento. Não existe isso, não existe. Eu não tenho que estar pegando aqui o livro do cliente, em vez de enviar para ele guardar, tá guardando aqui no escritório. Porque se você tiver um volume aí de, sei lá, 500, 600 clientes, como é que você vai ter uma estrutura física para compreender tudo isso? Não consegue. Enfim, aí uma das próximas viradas de chave que vai ser realmente
acredito que a maior vai ser nossa independência operacional. Quando a gente for para campo para conquistar mais clientes. Até porque hoje, por exemplo, aqui no meu WhatsApp, eu estava olhando agora, tem 2, 3 clientes que queriam ser atendidos hoje, 2, 3 possíveis clientes que queriam ser atendidos hoje e a gente não conseguiu. Tá gravando aqui, tem que reservar 1h30 para essa gravação. Tem cliente à tarde, tem cliente 4 horas da tarde, tem uma reunião 6 horas da noite. Você também tem as suas ocupações e a gente não consegue atender a todo mundo hoje, como a gente queria. E aí, quando a gente tivesse independência, tipo, vai estar tudo sendo enviado, sei lá, hoje é dia 29, vai estar sendo feita a folha de pagamento, o envio do evento de fechamento da social, FDRIM, FDCTF Web, tudo da folha de pagamento sendo feito por outras pessoas e a gente focando no atendimento ao cliente. Lógico, sem deixar o operacional, porque tem que entender como é que funciona, da mesma forma que eu falei anteriormente, mas com muito mais foco no atendimento ao cliente, que foi até uma pergunta que eu já respondi na minha caixinha lá no meu Instagram sobre isso. Se eu ia sair, se eu pretendia sair. E eu disse que pretendia sair do operacional, mas do atendimento ao cliente de forma alguma. Realmente. E esperar que realmente vai acontecer. Como tudo aconteceu aqui, tanto na minha vida quanto na sua, foi tudo no momento certo. Até a chegada da Gabi, tua filha, foi no momento certo, velho. Tudo no momento certo. E vai ter essa virada também no momento certo. O que você pode fazer é se preparar para esse momento. E tipo, aumentando de acordo com a chegada de parceiros também, né? Como a gente agora pegou recuperação de crédito tributário com um parceiro, atualização com outro parceiro, pode chegar alguém, se alguém tiver algum interesse em atribuir serviço no escritório, meu irmão, Albiconte Contadores Associados. Quem quiser, estamos aqui para aumentar. Até porque o nosso intuito realmente não é ficar da forma que a gente está hoje, que não é ruim. Não é ruim. Principalmente pra gente. Engessasse agora. Gente, para agora tá show de bola, velho. Só que a gente não quer isso. A gente quer realmente aumentar. Então, se alguém tiver interesse, fiquem à vontade, estamos à disposição. Respondeu 100% da pergunta que eu tinha feito. E aí, eu queria só complementar sobre essa parte dos serviços que a gente presta hoje, com foco nas parcerias que deram erradas também. Porque a gente falou muita coisa que deu certo, mas a gente não falou das coisas que deu errado. Aí, antes de falar um pouquinho da previsão de futuro da contabilidade, não daqui do escritório, porque do escritório pode ser até assunto para outro dia, mas eu queria falar sobre as nossas parcerias que deram errado, né? Porque já teve parceria que a gente fez de pegar o meu CRC para abrir uma empresa, constituímos essa empresa para trabalharmos em parceria fazendo alguns setores e essa pessoa outros setores, e essa empresa no segundo dia de constituída comprou 3 milhões, 4 milhões? Não. Como Na foi? primeira semana, ela comprou 15 milhões de reais. 15 milhões. Então, empresa que... beleza, a gente já sabia que não seria uma empresa de pequeno porte. Seria uma média empresa. Mas como é que você abre num dia e no outro você compra 15 milhões de reais? E aí a Secretaria da Fazenda, que não é besta, nem nada, chegou lá e disse, espera aí, 15 milhões de reais, show de bola. Mas deixa eu entender de que é essa empresa. Que empresa é essa? Quando chegou lá, que viu a empresa... De fato, no estabelecimento. Foi na empresa mesmo. Foi lá e era numa empresa no interior, com sede no interior. E chegaram lá, constataram que tinha uma empresa já aberta, que não era a empresa que foi constituída por nós. Era uma empresa de sapato. Era de aviamento, não? É de aviamento. É uma empresa de aviamento. E a que a gente constituiu era uma empresa de material de construção, Sim. Alguma coisa desse tipo. E aí são esses tipos de parceria que você tem que entender que não é sempre que vai dar certo. Porque quando chegou, abrilhantou nossos olhos, encheu o meu coração de amor, que na verdade não era amor, era dinheiro que eu queria. Seria a nossa esperança de virada de chave. De virada de chave. Eu disse, não, agora já era, vou lançar o jetão. Mas não não foi bem assim, né? A gente recebeu só por um serviço de uns 5 que a gente prestou para essa mesma pessoa. Hoje a gente tem dinheiro para receber com ela. Se receber, a gente vai estourar todinho de cerveja, porque eu sinceramente não espero, não vale a pena você pensar nele. E assim, tem que ter muito foco nesse tipo de parceria. Essa foi uma das que deram errada, mas a gente conseguiu reverter a situação, baixou a empresa de imediato, informou no COAF, foi no COAF, não foi? Informou no COAF, que no caso é dever de todo contador, por mais que você, não, vou acabar me prejudicando. Talvez não. Você pode se prejudicar se você não informar o COAF uma atividade dessa. Você, na verdade, está se blindando, né? Se resguardando de uma coisa que aconteceu. Até porque o contador, que teve até essa questão recentemente, se ele era ou não responsáveis por crimes tributários, fiscais tributários do empresário. Foi decidido pelo STF que ele realmente não é. E, poxa, como é que o contador vai constituir a empresa e vai saber que essa empresa é uma bomba e vai estourar?
tem condições, não tem como ele ficar sabendo. A não ser que você realmente já saiba. Chega o Joãozinho aqui, Hernando, ó, eu vou abrir uma empresa e essa empresa vai ser de estouro. Eu só vou abrir ela para emitir nota fiscal para minha outra empresa de fato. Esse é o único modo de saber. Aí beleza, você não vai entrar, vai assumir esse risco se você quiser. Mas na nossa época não, era uma empresa 100% correta até então. Era uma parceria que a gente ia ganhar, sei lá, ia dobrar o nosso faturamento só por essa parceria, dobrando o nosso faturamento do dia para a noite, digamos assim. Então encheu meus olhos, eu acho que encheu o seu também, e a gente se prejudicou. E a segunda parceria que deu errado, pelo menos na minha visão, foi aquela não sei como é que eu posso exemplificar ela, mas foi um percentual que foi destinado para uma pessoa, e essa pessoa cobrava da gente mais do que o próprio cliente. E aí ficava sempre nessa, e aí, cadê tal coisa? Porra, você não é o cliente, me deu o contato do cliente, que eu falo, não, eu falo com o cliente, aí ficava nessa de não querer passar. Exatamente, às vezes a parceria que chega aqui, ela fica com medo da gente encabeçar a responsabilidade de atender o cliente e ter medo de perder o percentual que é direcionado a ele. Cara, a gente não tem interesse nenhum de pegar seus clientes, você pode trazer 100 clientes amanhã, os 100, se você quiser ter contato sozinho com eles, beleza. Porém, não queira pagar de empresário porque você não é. Tá entendendo? E principalmente porque a pessoa que geralmente faz esse tipo de parceria tem conhecimento de contabilidade, ele sabe como funciona. Se você quer um recálculo para amanhã, você tem que pedir no mínimo ontem. Tá entendendo? Você não dá para pedir, ó, faz um recálculo para mim para agora que eu já tô aqui com o internet bank aberto. Não é assim que funciona, tá entendendo? Tanto é que existem alguns portais que a gente está começando a otimizar agora, que o cliente vai lá e faz a solicitação para receber algum tempo depois. Por isso que é aquela dica que eu dou, que muitas vezes você não concorda, mas eu passo ela para todo mundo, falava para minha equipe quando eu trabalhava no escritório, que eu coordenei, meu irmão, cliente pediu tal coisa, diga, tudo certo, cliente, lhe mando até amanhã. Só isso, só falar isso, lhe manda até amanhã. Porque se você parar o que você está fazendo, ou se você estiver sem fazer nada e mandar essa guia, seja uma guia, um recálculo, um balanço, o que for, mandar agora, o cliente vai pensar, porra, esse cara é eficiente, muito eficiente. Ele disse que ia me mandar até amanhã e acabou de me mandar. E se você disser, eu mando agora, e você se ocupar com outra coisa e demorar até o fim do dia para mandar isso para o seu cliente, ele vai dar uma chamada em você. Não tem para onde. E aí muitas vezes esses parceiros falavam isso, mando para você agora. E chegava, ó, já disse que vou mandar para o cliente. Aí esse tipo de comunicação é que prejudicava essa parceria. Mas fora isso era massa, porque a gente ganhava 70% em cima dos honorários de clientes que eles traziam. Eles ganhavam uns 30% muitas vezes sem executar nada, só pela indicação. A gente também já fez algumas condições de indicação premiada e tal, que a gente pode falar depois. Mas realmente a gente foca em todo mundo que chega aqui para firmar parceria ganhar. Tem cliente aqui que o funcionário dele trabalha aqui com a gente, a funcionária na verdade trabalha aqui com a gente. Tem outro cliente que está chegando agora, que é de Aracaju, que também vai terceirizar o financeiro com a gente e outra pessoa dele vai estar aqui dentro do escritório. Então, enfim, os ganhos são inúmeros e eu acho que dá para todo mundo sair ganhando. Inclusive, a gente tá com uma só agora, né? Estávamos, no caso que quando sair esse vídeo já deve estar completa. Uma vaga de estágio que os próprios estagiários têm a possibilidade de ganho aqui no escritório muito grande. Às vezes eles se amarram, poxa, mas o valor da bolsa é tão pouquinho. Mas se você contar o que você vai adquirir de conhecimento, de bagagem dentro desse escritório versus o valor de cursos que você compraria para ter esse conhecimento, cara, você vai ser remunerado em vez de pagar um curso. Tá entendendo? Que vai por mais seja pouco, receber para aprender. E se tem uma coisa que tanto eu quanto ele preza aqui dentro, é o merecimento. Se você merece um aumento, se você realmente desempenha uma atividade a mais do que você foi contratado para fazer, cara, com certeza a gente vai gratificar por isso. Como teve caso aqui do estagiário, passou 3 meses conosco, teve outra oportunidade que para ele foi mais conveniente, mas ele teve 3 tipos de gratificações. Teve um aumento, depois a gente chegou junto na faculdade, depois deu uma possibilidade de serviço extra para ele. Enfim, depende sempre do estagiário. Eu acredito que não só aqui, mas aqui principalmente, que eu posso falar com propriedade, mas em várias outras empresas. Se você fizer o feijão com arroz, não queira ganhar feijão, arroz e filé.
Sempre falo muito isso, que você precisa plantar para poder colher. Não adianta você pegar um funcionário que não está desenvolvendo, eu vou pagar mais a ele para ele desenvolver mais. Não, pô, você está antecipando uma coisa que ele ainda não merece. Então faça com que ele mereça para poder ele receber esse retorno. Da mesma forma é com o filho, da mesma forma é com o sobrinho, da mesma forma é com quem quer que seja. Você primeiro planta para depois colher. Não tem como inverter essa ordem. E aqui é o que a gente preza muito e sempre fala. Na entrevista mesmo a gente já está falando. Fulano, faz, só depende de você para isso, isso e isso. Muita gente vai dizer, isso é conversa fiada. Não é, porque tem gente que ganha aqui mais do que estagiário para executar 2 empresas, 3 empresas. E aí, porque essa pessoa merece, porque ela está fazendo valer a pena esse valor que está sendo pago para ela. Mas é basicamente isso aí. E quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? E aí, para finalizar esse primeiro podcast, eu queria saber de você qual o futuro da contabilidade. Todo mundo, a contabilidade vai acabar, vai acabar, vai acabar. Ele é um tema até para um outro podcast, a gente chamar um outro contador mais experiente, que essa conversa já é antiga, para questionar sobre isso. Mas na sua visão? Cara, eu acho que não vai acabar. Eu acho que está muito longe de acabar. Eu acho que a burocratização sim vai sempre melhorar ou mudar. Mas atualmente você pode implantar qualquer tipo de sistema tributário no Brasil que sempre vai precisar do conhecimento técnico de alguém. Porque o empresário ele não tem capacidade, não tem humanamente, ele não é capaz de entender tudo aquilo do que acontece no negócio dele, gerir o negócio dele para fazer acontecer dentro e ainda ter que partir para a área tributária, porque o imposto e o tributo sempre vai existir, nunca vai deixar de existir. E sempre vai ter que ter alguém que explique esse tributo, esse imposto para o empresário, por mais simplificado que ele seja. Por um custo muito baixo, né? Exatamente. Por um às vezes até abaixo do que... Às vezes não, grande parte é mais barato que um funcionário. Uma empresa hoje do Simples Nacional que não tem funcionário, ela praticamente tem um boletozinho para pagar único todo mês. Mas se você for perguntar para o empresário o que é o DAS, o que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, ele não vai saber. É um boleto só, mas ele não sabe o que é aquilo ali. Ele pode ter uma noção, mas ele não sabe o que tem aquilo ali. Ele não sabe que, por mais que seja simples o processo de apuração do Simples, para você cometer erro, existem várias possibilidades. Tá entendendo? Inclusive, a gente pega direto sobre aquela situação do PIS e COFINS monofásico. Se for uma pessoa que não consiga destrinchar isso, ela vai estar pagando tributos a maior. E aí você deixa de contratar um contador para fazer isso, para fazer na sua empresa, não tem como, né? Exatamente. Por isso que eu também concordo com essa sua visão que a contabilidade não vai acabar. O que vai acabar são os péssimos profissionais, os maus profissionais que não trabalham da forma correta. Escriturador fiscal, para a gente, já daqui aos meses, vai ser inviável a gente ter aqui. A gente vai precisar realmente de uma pessoa para analisar a apuração desses tributos. Por quê? Porque a gente acabou de contratar um sistema que faz toda a importação de notas fiscais de entrada e saída automaticamente. Então, se eu consigo automatizar tudo isso que era feito por 2 pessoas, então essas pessoas estão perdendo espaço. Mas se elas conseguem fazer a análise que hoje você faz, então ela não vai perder espaço na contabilidade. Então não é a contabilidade que vai acabar, são os maus profissionais, não só da contabilidade como em qualquer outra área. Porque Exatamente. Hoje você paga um salário mínimo por um honorário contábil para ter assessoria tributária, para ter assessoria contábil, para ter assessoria trabalhista, para ter assessoria societária. Então, se você deixa de pagar esse salário mínimo, você vai ter que aprender de cabo a rabo mesmo, porque você não tem como pegar entendimentos. CLT 6.404, 11.638 sobre a contabilidade, vai ter que pegar regulamento do ICMS, vai ter que pegar código tributário municipal, código tributário... Não tem lógica nenhuma você tentar entender isso, código civil... A galera bate muito na tecla de que o robô, a contabilidade automática, vai fazer tudo de forma automatizada. Cara, a lei do ICMS, ela sozinha, ela é maior do que a lei de todos os impostos juntos. Só a lei do ICMS. Me coloque um robô para interpretar essa lei e parametrizar uma empresa de forma correta. Pode fazer um produto ou outro? Pode. Mas interpretar de forma que quando o empresário queira saber da informação... O robô ir lá e responder... Cara, isso não vai acontecer nunca. Vai acontecer nunca. Vai não. E aí é só
só para ressaltar que você tem que realmente se especializar em uma área, né? Tem que começar a se aprimorar, buscar cursos, porque no meu Instagram, diariamente não, mas semanalmente, muita gente pergunta lá, tem curso? Eu preciso de um acompanhamento, você faz e tal. Então, essas pessoas que buscam se especializar, que buscam acompanhamento, que buscam um saber maior do que o escritório, do que a faculdade passa, elas vão se destacar, elas vão continuar no mercado. Mas as pessoas que só fazem o feijão com arroz, conciliação bancária, folhazinha de pagamento ou apuraçãozinha de DAS, eles vão perder espaço. E aí podem ir para outra área, fazer educação física, que nunca ninguém vai querer deixar de emagrecer, fazer nutrição, porque todo mundo vai querer também ter um corpo saudável, fazer medicina, porque sempre vai existir doença. Mas enfim, na contabilidade você Até infelizmente na área da não vai. medicina agora, né? Estão fazendo Falando de robô, né? médico robô, você faz consulta e, enfim, mas nunca vai ter o tato Não, de uma pessoa. humano de uma pessoa, de um atendimento personificado. Se você vai deixar um robô abrir a sua cabeça, Dá certo. eu acho que não. Mas enfim, era basicamente isso que eu queria conversar contigo nesse primeiro. Eu queria saber se tem alguma consideração final que você queria Futuramente a fazer. gente pode fazer um outro contando histórias, contando casos mais pontuais do que aconteceu no começo, que tem um negócio arretado pra falar. Tem muita coisa que a gente ia falar agora, mas não deu, porque já passou aí, eu acho que quase uma hora. Então a gente não quer deixar esses episódios muito longos, a não ser que o convidado se sinta à vontade para passar aí 1, 2 horas, mas eu não quero que isso aconteça, até para não ficar chato para a audiência. Beleza? Mas eu queria que você fizesse as considerações finais, já que eu abri lá no começo do podcast. Não, espero que esse formato fique bom pra galera que vai assistir. Como vai ser o primeiro, agradeceria muito se tivesse críticas, tanto de áudio, imagem, assunto, um tema. Se vocês quiserem indicar alguém para participar, se vocês quiserem sugerir qualquer tipo de situação ou até criticar de forma que a gente possa adquirir para no próximo melhorar, agradeço demais. E é isso. É isso aí. Sugestão de convidados, temas, fiquem à vontade para comentar aqui, porque esse vídeo vai para o YouTube. Vai estar também nas plataformas de streaming, eu acho que no Spotify e na Deezer, inicialmente. Depois a gente vê se vai colocar em SoundCloud, enfim, nos outros. Mas inicialmente vai ser para esses três. Mas eu estou aberto a sugestões lá no meu Instagram também. O Instagram do Lucas é mais pessoal, mas o meu está sempre aberto. Eu uso ele para o escritório, então fiquem à vontade para falar comigo lá. Sugestão de convidado aqui de Maceió, ou se for de fora e estiver aqui em Maceió também ficar à vontade. E essas melhorias, porque como esse é o primeiro, a gente só tende a melhorar daqui para frente. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado para quem ficou aqui até o final, porque eu sei que é maçante. Eu tenho a prática de assistir podcast todos os dias, mas no começo eu só assistia 10, 15 minutos. Então, quem ficou, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!